Graça e paz, irmãos. Quero saudar a todos e que Deus possa abençoá-los. Nós estamos felizes por podermos louvar, adorar ao Senhor, mesmo um culto online, poder alcançar você que está na sua casa e assim juntos, nós daqui, vocês daí, podemos adorar ao Senhor e meditar na tua santa palavra. O Salmo 99 nos diz o seguinte: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus. Fosse para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse Salmo 99, ele fala da santidade de Deus, que Deus é santo, e esse Deus santo, ele reina entre os povos. Portanto, diz, reina o Senhor, tremam os povos, porque esse Deus santo está entronizado acima dos querubins. O Salmo nos chama a celebrarmos ao Senhor, esse Deus santo, e porque Ele é santo, devemos nos prostrar diante dEle, reconhecendo que somos pecadores e carecemos do Senhor nas nossas vidas. Eu quero fazer uma oração nesse momento, convidar você que está nos assistindo, também para que, se possível, feche os seus olhos e estaremos orando ao Senhor, adorando ao Senhor e confessando que somos pecadores diante desse Deus que é todo santo. Vamos orar a Deus nesse momento, então. Deus bendito e eterno, nós louvamos ao Senhor, Tu que és todo santo. Portanto, tremam diante de Ti todos os povos. O Senhor está entronizado, Tu és rei, Tu és soberano, Tu és Deus todo-poderoso, ó Pai. E nós, ó Deus, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Sê propício a nós, ó Pai, e perdoa as nossas iniquidades. Somos falhos, somos pequenos, e estamos diante de um Deus tão grande, tão majestoso e tão santo. Abençoa-nos, ó Deus. Queremos Te adorar, queremos bendizer ao Senhor. Queremos, ó Deus, que Tu venhas em nosso socorro. Confessamos que precisamos de Ti, em tempo de bonança e em tempo também de crise, de pandemia, como estamos vivendo, ó Deus. Que o Senhor, que és misericordioso, possa nos visitar com graça, ó Pai. Precisamos de Ti, ajuda-nos, aceita e recebe o nosso louvor, a nossa adoração e concede-nos o Teu perdão. Assim nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E dessa forma, então, vamos adorar esse Deus que é santo, vamos bendizer o Seu santo nome. Vamos com as nossas vozes, então, exaltar esse Deus grandioso. Graça e paz a todos os nossos irmãos que nos acompanham. E o meu convite é que todos vocês estejam louvando a Deus conosco. Aí onde você está, da maneira como você se encontra, você e sua família. E nós temos em nossa palavra, a palavra do Senhor que diz que Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. E o salmista diz que esperei confiantemente
toda a nossa vida como um culto a Deus. Então vamos adorar o Senhor, este que é a luz do mundo, este que deu a vida por cada um de nós. Vamos louvar o Senhor. Terra, para que eu pudesse te
preciso para mim. Confiamos no Senhor, e nas mãos do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos. E se nesse momento nós precisamos da cura, se nesse momento nós precisamos de restauração, só pode vir das mãos do Senhor. E a nossa confiança tem que ser depositada unicamente naquele que, embora haja coisas desconhecidas, naquele que sempre foi conhecido, Deus eterno. Vamos continuar louvando o Senhor, declarando que o teu nome tem todo o poder, pode curar, pode fazer qualquer história a qualquer momento mudar. Eu creio. Ministre em nossos corações, Senhor, a cura ministrada por ti. Me escutas quando clamo, Acalma o nosso pensar. calma ao meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a
todos os lugares da sua casa, em todos os lugares deste Brasil. E em nome de Jesus, cresce que o Senhor há de manifestar a cura para aqueles que estão doentes, há de manifestar a cura. E em nome de Jesus, tão breve, possamos glorificar e exaltar o Senhor pelo teu cuidado. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. A Bíblia diz que quando nós pedimos fé, o Senhor nos dá. E nesse instante pedimos fé para todos nós, ó Deus, para todos nós. E que possamos ser abastecidos, ó Deus, da fé, movidos pela fé, para que possamos continuar a olhar para o Senhor, crer no Senhor. A Bíblia conta a história, e que muitos de vocês já ouviu a história de Lázaro, que por mais que pareceu que estava longe do Senhor chegar, o Senhor já não havia mais tempo para ressuscitar um homem que já havia muito tempo morrido, estava sepultado, provavelmente já fedia, toda esperança já tinha ido embora. E às vezes também nós nos perguntamos nesses dias, quando e como o Senhor manifestará os milagres dele neste Brasil, neste mundo, onde tantos países passam pelo mesmo problema que nós estamos passando, pela mesma epidemia. Ainda não chegou o tempo, eu tenho certeza. Deus não está longe, Deus não está atrasado, e Deus há de vir. Deus há de vir manifestar o teu poder, que nessa guerra possamos confiar que há um único Deus, um único poder de um Pai que nos ama e está tão presente, tão próximo, para que no momento certo Ele venha fazer com que os nossos olhos, através de tudo aquilo que Ele vai fazer, olhe para o Senhor, olhe para Deus. Ele quem pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Vem, Senhor, e ressuscita, Pai. Faz todas as coisas que estão no teu coração e nos move, ó Deus, segundo o teu propósito. Mestre, eu preciso de um milagre. Quando precisa, Deus, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Assim como Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, Deus. Transforma minha vida E faz um milagre. me faz um milagre, transforma nesta hora, Me chama para fora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, pra honra e glória do teu nome, ó Deus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, eu creio, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, chama para fora, me chama para fora, e ressuscita-me, Tu és a própria vida, a força que há em mim, Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, Deus, transforma minha vida. Só o Senhor pode, Pai, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita. Vamos orar nesse instante. E que todas essas canções que nós acabamos de cantar, a palavra viva do Senhor cantada, ela possa ter chegado aí ao teu coração, aquecido você, te dado esperança, te consolado, trazendo à sua memória um Deus vivo e um Deus que tem cuidado. Vamos orar também nesse instante por toda a igreja do Senhor, orar também por todos os lugares que têm sofrido com essa epidemia. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor virá com propósitos e virá com maravilhas em nosso meio. Senhor, nós te entregamos, ó Pai, os nossos louvores ao Senhor. E tantos lugares que nesse instante, ó Deus, abriram as suas bocas, elevaram os seus corações, as suas mentes, para cantar para Ti, dizendo que Tu és a luz do mundo, Tu és a cura que nós necessitamos, Tu és a força da nossa vida, e por isso que só o Senhor pode operar milagres, só o Senhor pode ressuscitar. E é aí, Senhor, nos Teus braços que nós queremos nos achar. Nessa fé, nessa confiança daquele Deus que abre o caminho no ermo, ressuscita coisas que já estão mortas e que não há esperança. Deus, nós colocamos a igreja do Senhor nas Tuas mãos, colocamos os países que têm sofrido, meu Deus, com essa epidemia, e em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam curados, seja em nome de Jesus diminuído, ó Deus, significativamente o número daqueles que sofrem, mas com o propósito, Deus, que todo olho olhe para o Senhor, que todo ouvido ouça a Tua palavra e declare que o Senhor foi o o Senhor é nesse presente o nosso socorro neste momento de tribulação. Te agradecemos, ó Pai, e esperamos ouvir atentamente nesse instante também, ó Deus, pelo ministro do Senhor, a Tua palavra, e que ela possa estar fazendo morada, Pai, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos.
Deus seja sempre louvado nas nossas vidas. Nós vamos fazer uma meditação no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero convidar você a estarmos orando mais uma vez para que Deus ilumine a nossa mente e nos dê entendimento em relação à sua palavra. Vamos orar então? Deus querido, obrigado por tua palavra que foi lida. Obrigado porque te louvamos através de cânticos também. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, para que todos possam entender a tua palavra e aplicá-la às suas vidas, ó Pai. Carecemos do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Tu és Deus vivo, Tu és real, Tu és Deus que fala. Portanto, fala conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto do Evangelho de Marcos que acabamos de ler, capítulo 4, versículo 35 a 41, fala do Senhor Jesus e seus discípulos num barco, enfrentando uma tempestade. Nos versículos anteriores do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus estava então no meio do povo, da multidão, e na verdade ele falando do barco para uma multidão que estava na praia, e ele então vai falando acerca do reino de Deus, e falando através de parábolas, até que, já sendo mais tarde, ele decide ir para outra margem, né? Então ele vai com seus discípulos, né, no barco para chegar a outra margem. Diz que outros barcos também o seguiam e havia uma multidão que tinha ficado ali na praia. Durante o percurso, então, o Senhor Jesus com seus discípulos são acometidos com uma grande tempestade. Uma tempestade forte, uma tempestade que levou os discípulos a terem medo das suas próprias vidas, que poderiam vir a pique e até morrerem ali afogados naquela tempestade. Mas o que será que iria acontecer aqui? E o que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas hoje, através desse texto? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela foi escrita, deixada para nós, registrado os livros da Bíblia, para que possamos ser edificados. A palavra de Deus não foi escrita apenas para aqueles da época de Jesus, mas também para nós, nos nossos dias. E ela é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, não é simplesmente uma historinha, mas tem ensinamentos preciosos para nós hoje. E a minha oração é que Deus, através do seu Espírito, possa falar aos nossos corações nesse tempo de crise que nós vivemos.
Porque assim como os discípulos enfrentaram essa tempestade ali no barco, no mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, nós também nas nossas vidas enfrentamos tempestades, tribulações, adversidades de vários tipos, tamanhos e durações. Sempre enfrentaremos. A questão é como nós vamos enfrentar essas tempestades nas nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, enfrentando as tempestades da vida, baseado nesse texto de Marcos 4, 35 a 41, tirando então lições para as nossas vidas. E a primeira lição que eu quero tirar para nós, através desse texto, é que obediência a Cristo não nos isenta de problemas. Nós vemos aí no versículo 35 de Marcos 4, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E os discípulos então obedeceram ao Senhor Jesus, pois eles estavam onde Jesus mandou que eles estivessem, fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem, e estavam indo para onde Jesus mandou que eles fossem. Obediência, eles obedeceram a Jesus, estavam no barco, indo em direção da outra margem, como Jesus havia ordenado. E mesmo assim, enfrentaram uma tempestade. Nós aprendemos com isso, meus queridos, que o fato de obedecermos a palavra de Deus, e devemos obedecê-la, Deus nos deixou a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para que possamos ler, conhecer, estudar e obedecer, praticá-la em nossas vidas. Tiago, em sua epístola, nos exorta que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Em outras palavras, nós devemos então conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e obedecê-la praticando no nosso dia a dia, aplicando os ensinamentos da palavra de Deus às nossas vidas hoje também. Mas o obedecer a palavra de Deus não implica que estaremos isentos de problemas, de tempestades na nossa vida. Como eu disse, os discípulos obedeceram a Jesus ao entrar no barco e ir para outra margem, mas mesmo assim, estando obedecendo ao Senhor Jesus, eles enfrentaram a tempestade. Não é porque obedeceram que não teve tempestade, a tempestade teve, foi real, existiu. Quantos homens e mulheres de Deus enfrentaram problemas, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Às vezes pessoas, cristãos, indagam diante do Senhor, Senhor, por que eu estou passando por esse problema, por aquele problema, por essa tempestade, essa adversidade na minha vida? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu tenho procurado ser obediente à tua palavra. Sim, meu querido e minha querida, o ser obediente na palavra não quer dizer que não passaremos por problemas e aflições nessa vida. As tempestades estão aí, nós as enfrentaremos, elas virão, e muitas vezes em momentos que nós não esperamos. Como essa pandemia do coronavírus que estamos enfrentando em nossos dias. Quantos têm sido fiéis a Deus? Quantos têm obedecido, amado e praticado a palavra de Deus e mesmo assim estão enfrentando tempestades, estão enfrentando essa pandemia de mesma forma como aqueles que não creem e não obedecem a palavra de Deus? Enfrentamos momentos difíceis, sim, tribulações, mas isso não significa que Deus não nos ama. E também não significa que não vale a pena, então, obedecer a palavra de Deus. É lógico que vale a pena. Porque se enfrentamos adversidades ao obedecermos a palavra de Deus, enfrentaremos muito mais se não a obedecermos. Se ao obedecermos Jesus, nós enfrentamos tempestade, imagina se não obedecermos ao Senhor Jesus. Mas o importante é perseverarmos firmes no Senhor, firmes
na palavra de Deus. Pode vir tempestade, pode vir adversidade, pode vir coronavírus, qualquer outro vírus. Devemos continuar perseverantes em obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é palavra de Deus, ela é transformadora, ela alimenta e restaura a nossa alma, ela traz alegria ao nosso coração, ela nos dá perseverança em meio aos momentos difíceis de adversidade. É a palavra de Deus, porque então, querido, eu exorto você a continuar perseverante em ler, meditar e obedecer a palavra de Deus, apesar das tempestades, apesar das tribulações, qualquer tipo de problema que você possa estar enfrentando nesse momento. Não só essa pandemia do coronavírus, mas seja uma enfermidade na sua vida, um problema financeiro, um desemprego, seja o que for a sua tempestade pessoal. Persevere em obedecer a palavra de Deus. Mas o fato de obedecermos não nos isenta de problemas. A segunda lição, que tem a ver com a primeira, está ligada à primeira também, nesse texto de Marcos 4, 35 a 41, é que a presença de Jesus também não nos livra de todos os problemas. No versículo 36 de Marcos 4, diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram, ou seja, Jesus, como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Os discípulos enfrentaram a tempestade enquanto estavam ali no barco, no mar da Galileia, mas eles não estavam sozinhos. O Senhor Jesus estava com eles no barco. A presença do Senhor estava ali, real, física. Mas mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades, certos problemas na nossa vida, porque o céu não é aqui ainda. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não vamos nos esquecer que o Senhor Jesus, ele prometeu aos seus discípulos, né, antes de ser assunto aos céus, após a sua ressurreição, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu estar simplesmente no futuro, quando estivermos nos céus, mas hoje ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E não apenas em dias ou momentos bons, fáceis, tranquilos, mas em momentos difíceis, de adversidade, de dor, de sofrimento, Ele está conosco também. E precisamos crer nisso. Às vezes nossos olhos físicos podem não vê-lo, mas Ele está conosco, e Ele está conosco através do seu Espírito. Ele prometeu, né, derramar o seu Espírito sobre aqueles que creem nele. Portanto, aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele é morada do Espírito Santo de Deus, e o Senhor está com ele todos os dias. Se você ainda não crê em Jesus, eu quero te convidar a fazer isso nesse momento, que você possa depositar a sua fé nesse Jesus, porque ele virá e fará morada na sua vida através do Espírito Santo. Creia nele. Mas apesar de tudo, apesar dele estar conosco todos os dias, estar com aqueles que creem nele, de seu Espírito fazer morada na vida daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, as tribulações vêm. Os problemas se apresentam nesta vida, porque esse mundo jaz no maligno. Nós enfrentamos sim problemas, dificuldades dos mais diversos e de vários níveis, porque o céu não é aqui ainda, queridos. Nós precisamos do Senhor. Chegará o dia que aqueles que confiam no Senhor habitarão com Ele para todo sempre. Nesse céu maravilhoso que o Senhor vai restaurar essa terra. E habitaremos com o Senhor, Ele será a nossa luz, a nossa salvação. E viveremos com Ele sem dor, sem choro, sem sofrimento, sem angústia. Lágrimas não correrão mais sobre a nossa face, porque o Senhor será a nossa alegria eterna, perpétua, e adoraremos o Senhor para todo sempre. Mas nesta vida, enquanto nesta vida enfrentaremos problemas e adversidades, a presença de Jesus conosco aqui nesse mundo não nos isenta de tempestades.
A terceira e última lição que eu quero trazer para nós é que a nossa fé, ela é provada na quietude de Deus. Marcos 4:38 nos diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor estava com os discípulos no barco durante a tempestade, mas diz o texto bíblico que ele estava dormindo na popa sobre um travesseiro. Apesar de toda a tempestade, o Senhor estava ali, mas dormindo, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele não vai temer uma tempestade. Ele é o Senhor do clima, do tempo. Ele é o soberano. Talvez o maior drama dos discípulos nessa passagem não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Tanto que eles vão acordar o Senhor Jesus: Senhor, não importa que pereçamos. Eles estavam temerosos, angustiados, pensando que iam morrer. E acordam Jesus como: o Senhor não se importa, o Senhor não está nem aí conosco, com a nossa vida. Faz alguma coisa por nós. Às vezes, temos a sensação de que Deus está dormindo em meio às nossas aflições. Parece em alguns momentos que Deus não está olhando para nós, que Deus não se importa com as nossas vidas diante das nossas aflições. Há momentos que nós oramos e parece que o céu está blindado, que a nossa oração não passa do teto, que Deus não ouve, que Deus não fala, que Deus não se move, não age. Nós clamamos: Senhor, até quando? Até quando eu vou enfrentar essa dor, esse sofrimento, essa aflição, essa tempestade? O Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não se importa comigo, com a minha dor? Esse foi o clamor do profeta Abacuque, no capítulo 1 do livro de Abacuque, versículo 2, quando Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Esse foi o clamor do profeta, um homem de Deus, usado por Deus, instrumento de Deus, mas diante da aflição que ele e o povo de Israel estava passando, diante dos inimigos, ele clama ao Senhor, ele estava orando ao Senhor há tempos: até quando, Senhor? No Salmo 37, no versículo 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. O nosso papel, o meu papel, o seu papel, é confiarmos em Deus, entregarmos a Ele a nossa vida, a nossa dor, a nossa aflição, confiando que no momento certo Ele vai agir e da maneira certa. Não será muitas vezes como eu quero, como você quer, mas como Ele quer, e a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. O desafio para nós é confiarmos no Senhor, apesar das tempestades, e por mais que pareça que Ele está dormindo, mas Ele não está. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, mas Ele sabe o momento certo de agir e da maneira certa de agir. Portanto, por causa disso, o Senhor Jesus repreende os seus discípulos, depois de repreender o vento e o mar. Acalma-te, emudece. Ele vira para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? E aqui no português, na nossa Bíblia, está usando a expressão mais leve, mais suave, porque o sentido no original é: por que sois assim medrosos? Por que sois assim covardes? Porque se Ele está conosco, por que o temor? Pode vir coronavírus, pode vir influenza,
Pode vir qualquer doença, qualquer epidemia, pandemia, crise financeira, enfermidade. O Senhor é maior do que tudo e do que todos. E se nós confiamos no Senhor, entregamos nossa vida a Ele, Ele vai cuidar de nós. Lembremos que o Senhor no Salmo 23, através de Davi, declara que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, como diz o versículo 4 de Salmista, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A presença, o consolo, a proteção do Senhor sobre nós, seja numa tempestade num barco, seja na nossa casa, no nosso trabalho, em viagem, seja enfermidade, seja problema financeiro, seja o que for, qual que for a violência que estamos sofrendo, como diz o profeta, até quando, Senhor, grita-te aí, violência e não os salvarás. Seja qual for a aflição do nosso coração, da nossa alma, o Senhor está vendo, que o Senhor está presente, e é o Senhor que vem em nosso socorro, e o vento e o mar obedecem à sua voz. Acalma-te, emudece, aquieta-te. Portanto, devemos confiar no Senhor e aquietarmos o nosso coração. Pode ter uma tempestade ao nosso redor, mas o nosso coração não deve estar em tempestade, deve estar calmo no Senhor, porque paz, a verdadeira paz, não é a ausência de problema, mas é a presença de Jesus. Essa é a verdadeira paz. Ele prometeu dar a sua paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como a dá o mundo. Essa paz do mundo é enganosa e é passageira. A paz de Jesus é permanente, porque ela está conosco mesmo diante das tempestades, das adversidades da vida. Portanto, para concluir, confiança em Deus é o segredo para enfrentarmos as tempestades da vida, mesmo que não a entendamos. Você pode estar se perguntando: Senhor, por que essa crise agora? Por que essa pandemia desse coronavírus chegou ao nosso país? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso trabalhar para ganhar o meu pão de cada dia? Tenho que ficar trancafiado na minha casa. Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes não teremos as respostas para esses porquês, mas podemos ter a certeza que Deus é soberano. Ele continua no trono, reinando absoluto, sem perder o controle de nada. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele não foi pego de surpresa por esse vírus e por nada. Ele está no controle. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Como ele diz no Salmo 46:10. Confie no Senhor, entregue sua aflição, deposite diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso Deus soberano, que cuida da minha vida e da sua vida. Esse é o momento para crescermos diante da crise, de aprimorarmos nossa fé, nossa confiança no Senhor. Entendemos o quão pequenos e falhos nós somos, mas enxergando que Deus grandioso e poderoso é esse Deus. Que você possa confiar nele. E se você ainda, volto a dizer, ainda não tem um relacionamento íntimo com esse Deus, com esse Jesus, não entregou sua vida a Ele, o faça nesse momento. Reconheça que você é pecador, pecadora, e clame pela salvação do Senhor. Diga: Deus, salva-me. Em nome de Jesus, eu quero confessar que Jesus é meu único Salvador e Senhor. Entrego minha vida a Ele, transforma minha vida, enche-me da Tua paz, dá-me do Teu Espírito, Senhor.
Faça essa oração onde você estiver. Deus estará te ouvindo. E Ele não rejeita, não despreza o coração quebrantado e compungido. E Deus conhece os nossos corações. Mas confie no Senhor nas tempestades da sua vida, porque Ele é Deus. Nós vamos estar entoando mais um cântico nesse momento, louvando ao Senhor, declarando que, apesar dos problemas, das adversidades, nós vamos continuar firmes, rompendo em fé, confiando nele, no seu poder e na sua graça. Vamos louvar o Senhor com esse cântico então. Você aí na sua casa, onde você estiver então, pode louvar junto com os irmãos, que te louvou aqui através desse cântico, se você o conhece. Depois estarei orando. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobre nada. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Eu creio em Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se
Louvado seja o Senhor, que cada um de nós possa romper em fé diante do Senhor, apesar de toda a tempestade, toda a adversidade. Nós estamos, infelizmente, por causa dessa pandemia do coronavírus, não estamos tendo cultos presenciais aqui na nossa igreja, no templo da nossa igreja, mas estamos orando e a igreja, ela não é templo, não é tijolos, são pessoas que creem em Jesus. Nossa igreja está orando, cada um na sua casa, como pode, tem buscado ao Senhor. E nós queremos dizer também que, se Deus quiser, domingo de manhã, no horário da escola bíblica dominical, às 9 horas, nós vamos tentar também fazer uma transmissão online, assim como um culto à noite no domingo também, às 19h30. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui no domingo então de manhã e à noite. Né? Então, vamos orar. Eu quero orar por você nesse momento. Quero te convidar a você, se possível, fechar seus olhos nesse momento para estarmos orando, entregando nossas vidas ao Senhor e depositando nossa confiança nele. Vamos orar então, feche seus olhos se puder. Deus querido, obrigado porque servimos ao Deus que está acima de toda e qualquer tempestade. O Deus que tem o controle de tudo. O Deus que com a palavra faz os ventos e o mar se aquietarem, ó Deus. E assim Tu fazes as nossas vidas hoje. Tu és o mesmo, Pai. Tu continuas sendo Deus todo-poderoso e soberano, que nos ama, Pai, e que é o melhor para nós. Ó Deus, visita a cada um que está nos assistindo nesse momento pelo Facebook. Em nome de Jesus, Pai. Cada irmão, cada irmã, derrama da Tua paz. Que cada um possa confiar no Senhor, apesar das tempestades, ó Deus. Possa realmente ter o seu coração em paz diante desse momento de aflição que estamos vivendo em nosso país e mundo afora, Pai. Queremos declarar que confiamos no Senhor e que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus. Aumenta a nossa fé, ó Pai, para que possamos romper todo e qualquer problema e adversidade, confiando no Senhor. Eu ainda Te peço, ó Deus, por aqueles que porventura estão também nos assistindo, mas ainda não tenham a experiência de salvação com o Senhor Jesus. Pai, visita essas pessoas com graça, que eles possam crer, o Senhor possa capacitá-los, ó Deus, a crerem de fato na Tua palavra, no Senhor Jesus, como o único Salvador e Senhor de suas vidas, ó Pai. Transforma os seus corações. Derrama sobre eles o Teu Espírito, ó Deus. E que eles possam entrar na Tua família, que é a igreja, Pai. Possam, Deus, se tornar verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Possam amar a Tua palavra e dela se alimentar diariamente, ó Deus. Porque a Tua palavra é transformadora, Senhor. E ela não volta vazia. Portanto, visita essas pessoas e transforma as suas vidas. No nome do Teu Filho Jesus nós clamamos, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja aqui em Itaiobeiras, em Minas Gerais, no Brasil afora e no mundo afora, ó Pai, para que continue perseverantes e confiantes no Senhor. Assim nós Te pedimos e Te louvamos por tudo. Entregamos esse culto a Ti. Tu és o único a ser exaltado e adorado. E nós declaramos nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. Dá-nos uma boa noite de sono tranquilo, de descanso. E renova as nossas forças para o dia de amanhã. Renova a nossa fé. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Enche-nos da Tua paz. Essa paz que excede a todo entendimento. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E assim que Deus te abençoe e que te dê uma boa noite.